Você já passou pela experiência de ter um bebê bonzinho, tá tudo bem e de repente parece que você ganhou outro filho, super irritado, nervoso? O que é esse tal de efeito vulcânico e como a gente pode fazer para evitar? Vamos falar sobre isso. Então, geralmente acontece mais ou menos assim. Tá tudo bem com a criança, ela tá brincando, distraída, e de repente parece realmente um vulcão em erupção. Você olha e a criança se transforma, ela fica extremamente irritada, ela chora, começa uma batalha, os pais pensam, é sono, vamos tentar colocar para dormir. Só que essa batalha dura muito tempo. E por que isso acontece? Geralmente porque a criança passou do ponto de dormir. Entre a criança estar feliz e estar irritada, existe um meio termo aí, que é geralmente quando ela apresenta os sinais de sono e o descanso não acontece. Então ela começa a lutar para não dormir, o corpo acaba liberando mais hormônio de vigília ainda, quanto mais tempo a criança acordada, mais cortisol ela libera, esse hormônio é o mesmo do estresse. Então a criança realmente fica muito nervosa e é bem difícil depois de conseguir colocá-la para dormir. Então, quais são os sinais de sono geralmente que a criança apresenta que a gente pode ficar atento para não deixar a criança chegar nesse ponto do efeito vulcânico? Geralmente ela perde atenção nas brincadeiras, ela não foca mais, ela não consegue fixar o olhar no pai, na mãe, nos cuidadores, em quem está com ela. Ela começa a esfregar os olhinhos, bocejar, pegar nas orelhinhas, puxar o cabelo. Cada criança tem o seu sinal. É muito importante observar o seu filho para saber qual é o sinal de sono que ele demonstra, para que você não deixe passar do ponto. Naquele livro da Encantadora de Bebês, da Tracy Hogg, ela fala que a gente não deve deixar a criança chegar no terceiro bocejo. Quando a criança boceja uma ou duas vezes, os pais já devem correr para colocar para dormir, porque senão a criança pode sim entrar em efeito vulcânico. Mas algumas crianças são tão curiosas, tão atentas no ambiente, que quando elas apresentam sinal de sono, elas já passaram do ponto, elas já estão cansadas demais. Para essas crianças, a sugestão é seguir mais ou menos uma janela de sono baseada no relógio. Então, um recém-nascido, 0, 1, 2 meses, ele não pode ficar acordado mais do que 40 minutos. Mais do que esse tempo, realmente já pode levar a criança a uma irritação muito grande. Um bebê de 3 a 4 meses, o ideal é que não passe de 1 hora e meia acordado, porque senão ele também pode entrar em efeito vulcânico. O bebê de 4 a 6 meses fica 2 horas, 2 horas e meia no máximo acordado. Um bebê de 6 meses, ele fica acordado entre 2 horas e meia, 3 horas, né? Porque é um bebê que ainda faz 3 cochilinhos por dia, então eles ainda têm um intervalo um pouquinho menor. A partir de 7, 8 meses, a criança adquire uma capacidade um pouco maior de ficar acordada, ela passa a fazer 2 cochilos por dia, então algumas crianças ficam menos tempo acordadas de manhã, umas 2 horas e meia, 3 horas, esse intervalo aumenta um pouquinho para a segunda soneca, então uma criança que fica acordada de manhã por 2 horas e meia, ela geralmente aguenta umas 3 horas até o horário da segunda soneca, e depois ela aguenta umas 3 horas e meia mais ou menos para o sono noturno. Crianças maiores vão adquirindo uma capacidade maior de ficar acordado até que chega lá para os 14, 15, 16 meses, onde a criança acaba fazendo só um cochilo e aí o intervalo acordado fica bem maior. Para a gente evitar também o efeito vulcânico, é importante que esses cochilos sejam restauradores, ou seja, cochilos com menos de 40 minutos a 50 minutos, que é um ciclo de sono, eles geralmente não são satisfatórios para a criança ficar bem até a próxima soneca. Então, se seu filho faz cochilos de 20 minutos, de 15 minutos, é importante ajudar, mesmo que seja com colo, com conforto, com carinho, balançando um carrinho, ficando perto da criança, para que assim ela vá esticando esse ciclo de sono e você vai ver que com o passar dos dias, ela começa a fazer isso naturalmente, sem precisar dessa ajuda.
Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum assunto que vocês querem que a gente fale aqui no canal sobre sono do bebê, deixa aqui nos comentários. E nós temos também disponível para as mamães que estão com muita dificuldade de fazer os filhos dormirem. A nossa jornada de sono é uma jornada gratuita de 4 vídeos, onde vocês podem sim identificar onde está o problema de sono do seu filho e começar um processo de aprendizagem de sono. Eu vou deixar o link da jornada na descrição do vídeo também. Um beijo, até o próximo vídeo.